Muito bem, meus caros amigos e amigas, espero que todos estejam bem nesse belíssimo Dia dos Pais, dia 9 de agosto de 2020, semana que antecede o Dia dos Advogados e do Estudante do Direito. Então é claro que eu, já como pai, que para mim é uma das coisas mais especiais que existem, o resto tudo é passageiro, mas somente aqueles que Deus nos deu com obrigação e com grande satisfação de cuidar, indubitavelmente eles são para sempre. Então esse vídeo aqui é um presente dos Dias dos Pais, tá bom? A todos os meus alunos e alunas, ao pessoal que está me assistindo aqui no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, estamos aqui ligados. Então eu espero que você separe 15 minutinhos do seu dia e preste muito atenção naquilo que eu vou dizer a partir de agora. Hoje, né, como já é de costume, todo domingo eu leio as revistas semanais e também os jornais do domingo. Gosto muito da leitura, acompanhamos as notícias ao vivo, né, gente? Ou melhor, de plano, de bate-pronto no dia a dia, mas sem dúvida nenhuma a leitura no outro dia ou uma semana depois daquela mesma notícia faz com que a gente reflita e tenha outras conotações e outras opiniões sobre aquilo. E eu estava lendo uma notícia hoje, né, uma reportagem sobre o teletrabalho e o home office dentro do jornal Estado de São Paulo. Bom, pessoal, e eu separei aqui alguns temas porque existe muita diferença entre alguns aspectos. As pessoas acham que teletrabalho e home office é a mesma coisa, que autônomo e empregado é a mesma coisa, que equiparação e equivalência é a mesma coisa. Primeiro, essa aula aqui, ela é extremamente importante, tudo bem, senhores? Para que você saiba para a prova da OAB, para que você coloque na prática, para que você não erre mais conceitos básicos. Então, por favor, gente, eu separei aqui vários temas e eu espero dissecar isso entre 10 e 15 minutos. Tudo bem? Então é muito bacana e espero que todos vocês estejam extremamente satisfeitos. E se gostarem dessa aula, por favor, compartilhem e comentem, tá bom? Feliz Dia dos Pais a todos. Aqui é a Rita, o André, a Solange, que já escreveram aqui. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Primeiro, teletrabalho e home office. A maioria das pessoas acham que é a mesma coisa. Não tem nada a ver, gente. Teletrabalho é uma coisa, home office é outra. Teletrabalho, artigo 75A da CLT, lá determina exatamente o que? São pessoas que vão trabalhar fora das dependências da empresa, podendo ser na casa delas ou não. O teletrabalho, ele é habitual. O home office, ou em tradução livre, tá certo? O escritório em casa, significa exatamente o que, meus caros amigos? Que esporadicamente você pode prestar um serviço na sua casa. Por exemplo, nós professores que estamos agora constantemente dando aulas das nossas casas. Isso não é home office, isso é teletrabalho, ok? Caracteriza, porque existe a habitualidade, tem que ter o aditivo contratual. Home office não. Por um motivo ou outro, eu não consigo chegar na empresa, eu trabalho da minha casa ou do lugar que eu esteja. Acabou. Então isso é home office. Lembrando que o teletrabalho não tem hora extra. Artigo 62, inciso 3. CLT. O home office tem que ser tratado como um empregado normal, sem nenhum tipo de diferenciação daquele que está na empresa. Então, se ele exceder a 8 horas, cabe hora extra. Pegou a primeira dica? Segunda dica, autônomo e empregado. Empregado, artigo 3º. Autônomo lá no 442B. Gente, empregado tem que respeitar os 5 requisitos para ser como tal. Lembra que eu sempre brinco? Eu falo que o empregado, né, tem que tomar chopp. Só que o nosso chopp é com S. Chopp. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Respeitado esses 5 requisitos, é empregado, rege a CLT. Autônomo tem autonomia. O que isso significa? Que a pessoa pode prestar serviço ao seu bel prazer, ter a chamada parassubordinação. O que significa isso, gente? Que ele não tem alguém que manda, como o empregado tem. O empregado, gente, vem da palavra, obviamente, prego, que ele é pregado, ligado naquela empresa. O autônomo, gente, como o próprio nome já diz, ele é autônomo, não se aplica a CLT, se aplica a legislação própria. Equiparação e equivalência. Equiparação é quando o empregado exerce a mesma função. Artigo 461, ok? Eu exerço a mesma função do que você, bingo, gente. Eu tenho que receber o mesmo salário, fechou? E o que seria equivalência?
o salário não foi acertado, paga-se um valor X por mês aleatório e o empregado entra com uma ação, artigo 460. O que isso significa? Que o juiz vai verificar quanto que é o salário daquela função naquela região. Nesta hipótese ou nesta situação, é óbvio, meus caros amigos, que nós estamos diante de uma equivalência, ou seja, quanto que é o salário pago para aquele profissional naquela região. Tudo bem? Então, equiparação, mesma função. Equivalência é um comparativo de salários. Tudo bem? Mais uma coisa, descanso e férias. Gente, pelo amor de Deus, existe uma diferença gigante. Tudo que está escrito na lei, por pior que ela seja, não está em vão. Por que a CLT separa em descanso e também férias, artigo 129? Gente, porque descanso, ele é diário, ele é semanal. Descanso da hora do almoço, intervalo para descanso, ou seja, sua hora de almoço. É o período que você está trabalhando, só dá aquela pausa para recuperar as baterias. Férias é diferente. É um período que você não está ligado à empresa, porque se você estiver, você tem que receber novamente. Então, não se fala descanso de férias. Gente, descanso é uma coisa, hora de almoço, e descanso semanal remunerado, que preferencialmente é hoje, aos domingos. E férias é outra coisa. Tá bom? É o tempo que você desliga completamente da empresa. Não é a mesma coisa. Tá bom? Então, fique esperto nas questões que eles sempre colocam da mesma maneira. Responsabilidade solidária e subsidiária. Um clássico de prova, né, gente? Solidária e subsidiária. O que é solidária? É um grupo de empresas, em que necessariamente qualquer uma responde e não tem benefício de ordem, tá bom? Isso é solidária. Qualquer um pode pagar de forma aleatória. Subsidiária não. Subsidiária, se aquela empresa é a primeira que eu tenho que cobrar. Se ela não pagar, eu cobro a segunda. Se ela não pagar, eu cobro a terceira. Entende? Então, para você entender, grupo de empresas, lá no artigo 2º da CLT, lá a responsabilidade sempre será solidária. Silvio Santos. Agora, subsidiária é o caso de terceirização, de empreitada. Cobra um, se esse um não pagar, cobra o outro. Não erra mais. Gente, outro clássico também importantíssimo para nós. Outro clássico, gente, tá? Importantíssimo para a gente. Remuneração e salário. Para muita gente é a mesma coisa. Coisíssima nenhuma, lá do 457, 458 da CLT. Por isso que remuneração está no 457 e salário está no 458. Senão estaria tudo no mesmo artigo, meu filho. Não teria motivo nenhum de separar, não é? Remuneração é a soma de todos os valores que o empregado recebe. Dentre eles, quais valores? Salário, gorjetas, adicionais. Então a remuneração, professor, é a soma de tudo que eu recebo? Sim, senhor. Tá bom? Então isso é muito importante, porque, por exemplo, as férias. As férias são calculadas sobre o salário. O FGTS é calculado sobre a remuneração. O 13º é sobre a remuneração. Então veja que isso é um prato cheio para uma questão. Tá? Outra coisa, sabe a diferença de duração e jornada de trabalho? Gente, duração é totalmente diferente de jornada. Jornada, lá do 58. Jornada é o tempo efetivo pelo qual você trabalha. Você trabalha das 9 às 18 horas, das 8 às 17 horas. Isso é jornada. Duração é o tempo que você fica à disposição do empregador. Então, por exemplo, eu posso chegar na minha casa e ainda estar à disposição. Isso chama-se duração da jornada. Eu venho para casa, tomo banho, né, me arrumo, fico vendo lá o jornal, fico lá vendo a novela, fico lá lendo um livro, fazendo o que você quiser. Isso é duração. Jornada é quando você está efetivamente na labuta, no trabalho. Vai anotando isso, hein? Outro clássico, gente. Prescrição e decadência. Meu Deus, artigo 11 da CLT. Prescrição, grava isso. Pro direito do trabalho. Existem 4 tipos. Eu vou falar 2. Que é a bienal e a quinquenal. Ainda tem a intercorrente, né, gente? Mas isso eu deixo mais para frente. E a tentenária não existe mais. Gente, mas a prescrição é o tempo que o empregado tem para ingressar com uma ação, que são 2 anos. E quando ele ingressa com uma ação, essa ação retroage 5 anos. É a quinquenal. Ou seja, a prescrição, ou ela é bienal, ou ela é quinquenal. Já a decadência só tem 3 tipos. Grava isso. Decadência só tem 3 tipos.
para o mandado de segurança, para a ação rescisória e para o inquérito para apuração de falta-grave. Mandado de segurança, Lei 12.016/19. O prazo decadencial para ingressar, para interpor, para impetrar, melhor dizendo, é de 120 dias. Já ação rescisória, artigo 836, o prazo decadencial são de 2 anos. E o inquérito, artigo 853, 30 dias da falta grave, ou do conhecimento da falta grave. Então, se eu ler a palavra decadência, eu tenho que vincular a mandado de segurança, a ação rescisória ou a inquérito. Tudo bem? Importante isso. Que mais? Interdição e embargo. Gente, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa isso. Quantos fulanos eu vejo aqui, gente, com todo respeito na internet, que dizem que é a mesma coisa. Gente, se existem duas palavras, interdição e embargo, e consequentemente essas duas palavras são colocadas de forma separadas, é porque cada uma tem uma função. Não pode dizer que é a mesma coisa, tá bom? E tem gente aí falando que é a mesma coisa. Né? Eu não comento, eu não cito o nome por ética, mas tá errado. Tá bom? Então cuidado com isso aí, gente. Interdição pode ser interdição de uma máquina, tá bom? Embargo normalmente está ligado à obra, tá bom? Embargar uma obra, suspender uma obra, porque aquilo gera risco para os empregados. Isso é embargo, meu filho. Interditar uma máquina, porque ela está perigosa se explodir. Isso é interdição. Tá bom? Então não esquece disso e põe certo a petição. Porque senão eu vou pedir inépcia. Lógico que eu pedi inépcia. Vou falar o quê? Requer o pedido de inepto, haja vista que os pedidos estão totalmente contraditórios. Porque embarga uma coisa e interdição é outra. E na audiência eu vou reforçar isso. Para excelência, eu não sei como defender o meu cliente. Porque eu não sei se o advogado, o nobre advogado, ele deseja interdição ou embargo. Não entendi. Porque ele escreve uma coisa e coloca outra. Sacaram? Tá? Outra coisa, gente. Insalubridade, 192, e periculosidade, 193. CLT. Insalubridade, gente, é qualquer empregado, repito, insalubridade é qualquer empregado que está diante de um agente nocivo que prejudica aos poucos, tá certo? Lembra que o adicional pode ser 10, 20, 40% sobre o salário mínimo? Isso é insalubridade, gente, tá? Mata o empregado aos poucos, por exemplo, muito barulho. Periculosidade, aí já é diferente, 30%, tá? Lá do 93. Periculosidade é devido quanto? Explosivos, inflamáveis, radiação, eletricidade, e isso vai gravando. Explosivos, inflamáveis, radiação, eletricidade, segurança pessoal ou patrimonial e os motoboys. Então se vincule periculosidade nessas hipóteses. Tá? Mais uma diferença, gente. Dano moral e dano extra patrimonial. Gente, quando cai isso em prova, pega um monte de gente. Na CLT hoje só existe dano extra patrimonial. O que significa isso, gente? É ofensa muitas vezes íntimo, não é? Íntimo. Não confunda dano extra patrimonial com dano moral, que está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 5 e 10. Dano moral é muito mais amplo, como deve ser a própria Constituição, ampla. Está certo? Para abranger todos, né, aquela pirâmide de Hans-Kelsen, para abranger todos os demais níveis, né, gente, ou hierarquias da legislação. Gente, o dano extra patrimonial é tudo que é intimamente ligado ao ser, tá bom? Então, quando você fala de direito do trabalho, sempre vincule a dano extra patrimonial, tudo bem? Ótimo, até o ônus da prova, mas isso eu dependeria de uma prova, de uma aula inteira para falar. Outro clássico, gente, de prova, e o povo erra, que é uma beleza. Gente, licença maternidade e gestante. Licença maternidade e licença gestante são duas coisas completamente distintas. Quando eu pergunto na sala de aula, quanto tempo a mulher tem de estabilidade gestante? Todo mundo, 120 dias. Está errado, pô. Licença maternidade é o tempo em que a mãe ficará em casa com a criança. E o prazo é de 120 dias, ok? Podendo ser prorrogado para até 180 para a empresa cidadã. Tudo bem? Lá do 392 seguintes. Então, isso é licença maternidade. Mamãe, você vai ficar com o seu filho, ok? Isso, se a mãe vir a falecer, pode ser passado para o pai, ok? E para casais homoafetivos também. Tudo bem? Agora, estabilidade gestante, esse não. Esse é devido apenas à mãe biológica. Estabilidade gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Eu até brinco, eu falo que estabilidade gestante é só para quem tem útero.
Só. Homem jamais tem estabilidade gestante, gente. Homem pode ter licença maternidade, como eu já citei aqui. Agora, estabilidade gestante é só para mulher. Fui claro? Artigo 10, 2b da DCT. Outra coisa também que eu não tinha notado, mas vou anotar agora aqui. Estabilidade é diferente de garantia provisória de emprego. Pronto, mais uma que eu lembrei agora aqui. Vou começar por ela, vai. Gente, estabilidade, artigo 492 da CLT, só é devido para empregado decenal. Aquele que foi contratado antes da Constituição de 88 e não era regido pelo FGTS. Existiu essa figura monstruosa na CLT. Tá certo? Existe até hoje. Só que é um dinossauro, é um fóssil que existe na CLT. Tá bom? Então a estabilidade é só para o decenal. Agora, sindicalista, membro da CIPA, membro da CCP, acidentado, gestante, esses, na verdade, gente, só terão direito à garantia de emprego. Tudo bem? Gente, mais uma diferença que eu lembrei, que eu vou falando aqui, eu vou falando. Auxílio doença é diferente de acidente de trabalho. Os dois são uma enfermidade, certo? De 8.203 de 91. Auxílio doença é uma doença que não tem ligação com o trabalho, não tem garantia de emprego. Agora, acidente de trabalho, lá do artigo 118 da Lei 8.203 de 91, o acidente de trabalho é um dano causado ao empregado que tem vínculo com o trabalho. Sei lá, estou trabalhando e de repente cai um teto na minha cabeça. Se eu não morrer, isso é acidente de trabalho. Esse me dá estabilidade de 12 meses após a alta médica. Tudo bem? Então, auxílio doença não me dá garantia de emprego. O acidente de trabalho me dá garantia de emprego, melhor dizendo aqui. Muito bem. Menor e aprendiz, gente. Lá no artigo 402, tá? Gente, menor não é aprendiz. Pode bater, pode ser um menor que seja aprendiz. Mas, gente, tem uma diferença enorme entre menor e aprendiz. O menor, ele é contratado a partir dos 16 anos de idade, regido pela CLT, e se esse bonitão for mandado embora, precisa da assinatura do pai ou da mãe, do representante legal. O aprendiz, ele pode ser contratado a partir dos 14 anos, só que seu FGTS é menor, apenas 2%. E da mesma maneira, se mandado embora antes dos 18 anos, terá que ter a assinatura do pai. Agora, cá para nós, para a contratação tanto do menor quanto do aprendiz, não precisamos de assinatura do pai ou da mãe, tá bom? Intervalo intrajornada e interjornada. Intra e interjornada, tudo bem? Gente, o intervalo interjornada, é aquele prazo de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, entre uma jornada e outra tem que ter 11 horas, meu filho. Senão, hora extra. Perfeito? E o intrajornada é um intervalo para refeição. Lembra disso? Empregado que artigo 71, empregado que trabalha até 4 horas por dia não tem almoço, de 4 a 6 horas 15 minutos e mais de 6 horas de 1 a 2 horas. Lembrando que a hora extra pode ser, a hora de almoço agora, ela pode ser reduzida de 1 hora para 30 minutos. Ok? E dá uma olhadinha no artigo 611A e 611B, porque esses dois artigos dizem o que pode ser negociado, é o que está no A, e o que não pode ser negociado é o que está no B, no 611. Tá? Outra coisa, gente, está lá no 457. Prêmio e abono. Gente, prêmio é esporádico, a critério do empregador, não tem vínculo, não gera garantia, não gera nenhum tipo de habitualidade. Prêmio é esporádico. Meu filho, se vocês atingirem a venda, eu vou pagar para vocês um prêmio. Pronto. Pode ter esse mês, pode não ter o outro, pode voltar só daqui a um ano. O abono não. O abono, gente, nada mais é do que um valor que é pago de forma habitual. Então a diferença básica do prêmio e do abono é que o prêmio não é habitual e o abono é. Beleza? Comissão e percentagem. É a mesma coisa, professor. Não, meu filho. Não é a mesma coisa. Tá certo? Gente, comissão é um valor que você ganha em virtude do prêmio, daquele objeto que você vendeu. Então, por exemplo, comissão. Eu vou te pagar de comissão exatamente R$10 por peça. Não importa o valor dessa peça, eu vou te pagar R$10. Isso chama-se comissão. E o que é percentagem ou porcentagem? Tanto faz, os dois termos estão corretos.
um percentual sobre o valor líquido da venda. Então, quanto mais descontos você der para o cliente, menos será a sua percentagem. Ok? Então, comissão é fixa, percentagem é variável. Tá? Percentagem é variável. Vamos lá. Readaptado e reintegrado. É como o povo erra isso, gente. Readaptado é sempre ligado a quem? A acidentado. A pessoa se acidenta, ela tem que ser readaptada em outro lugar. Ok, meus amados? Isso é readaptação. Tá bom? Tem que prestar um serviço num outro lugar. Já o reintegrado por exemplo, um sindicalista que foi mandado embora. Esse deve ser reintegrado em suas funções. Tudo bem? Outro clássico, gente. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Meu Deus do céu, gente. Olha para mim. Grava isso. Tá certo? Interrupção e suspensão. A partir do 442 da CLT, fala sobre contrato de trabalho e lá entra nesse mérito. Gente, interrupção é com C, tá certo? Interrupção, cedilha, não é? Interrupção é com salário. Então, toda vez que você não trabalha, mas recebe salário, é interrupção. E suspensão. Suspensão é com S, sem salário. Toda vez que você não trabalha e não recebe salário, é suspensão. Vamos dar um exemplo? Você foi doar sangue. Meus parabéns. Você vai receber o salário? Vai. Então é com C, com salário, interrupção. Eu resolvi faltar amanhã, segunda-feira. Vai receber salário? Não. Sem salário, suspensão. Não esquece mais, hein? O que é contra-recibo? 464 e recibo, que é o 452, parágrafo 7º. Gente, o contra-recibo 464, esse não precisa de assinatura do empregado, que é o famoso olerite. Esse é o chamado contra-recibo, que precisa da assinatura ou o comprovante do depósito. Já o recibo, que é quando falar apenas recibo, não precisa de assinatura do empregado, que é o caso do intermitente. Tá bom? Então sempre liga, fulano recebeu o salário e deu-se através de recibo. Isso é contrato intermitente. Tá bom? Que mais? E aí, você sabe a diferença de resolução, resilição e rescisão do contrato? Vamos lá. Resolução. É que todo mundo fala, né? Rescisão do contrato. Não, gente. Resolução é quando o Poder Judiciário quebra aquele contrato. Por exemplo, vou dar um exemplo de factum principis, tá bom? Ou culpa recíproca, melhor dizendo. Culpa recíproca é quando ambas as partes cometem uma justa causa. Então, só o judiciário que pode fazer isso. Então, seria uma hipótese de resolução. O que seria resilição, professor? Resilição é quando uma parte é demitida ou pede demissão. Então, eu quero meu contrato rescindido porque eu estou pedindo demissão. Não, gente, você tem que pedir a resilição. Resilição. Isso é muito, muito, muito importante para todos vocês, tá? E o que seria a rescisão? Rescisão, gente, aí sim está ligado à justa causa, do 482 e 483. E para fechar, mais um clássico. Acordo e convenção coletiva, né, gente? Acordo é o acordo feito entre sindicato mais empresa. E convenção coletiva é o acordo feito entre sindicatos. Sindicatos do empregado, sindicatos dos empregadores. Olha, a gente ainda tem mais coisas para falar aqui, mas como já bateu praticamente 24 minutos de vídeo, o que era para ser apenas 15, né? Me empolguei, mas espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais a todos. Tá certo? Quem é papai como eu também, curta. Quem tem um papai também curta. Se ele não estiver aqui, pense nele também, que ele vai receber todo o seu pensamento. Não tenho dúvida disso. Gente, obrigado por tudo. Lembrando que a semana é a semana do advogado, né, gente? Dia 11, terça-feira, é a semana. Teremos muitos eventos essa semana dos advogados. Procure acompanhar todos, tá, gente? Inclusive, essa semana eu vou participar de vários congressos, várias lives. Inclusive, amanhã, às 19 horas, acompanhe aqui, que nós vamos fazer a Semana Jurídica, tá certo? Iniciando. São várias casas que eu tenho o prazer de poder falar. Então, acompanhe essa semana, que tem muito assunto bacana. E sejam extremamente bem-vindos. Obrigado a todos, pessoal.